Mas na verdade que vocês não esqueçam que a cidade do Rio de Janeiro tem livreiros maravilhosos, em várias livrarias fantásticas, e que precisam muito que vocês estejam lá presentes e que a gente faça das livrarias talvez um local de discussão, de conversa, e quem sabe a gente ocupa elas todas e ficam todas cheias, porque a noite do Rio está muito vazia. A gente sabe que a violência não é moleza, não está moleza, mas a gente tem que resistir. E esses espaços, assim, a gente tem Timbre, Travessa, Blux, Folha Seca, várias outras, Malas Artes, tantas livrarias boas, né? Então, é com muito prazer que eu vou convidar o Ricardo Rangel e a Cora Ronay, que é a convidada dele, para sentar aqui no nossos bancos aqui. Passa a palavra para ele. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Em condições normais, eu agradeceria primeiro ao Marcos Gasparian, depois a Cora Ronay e depois a vocês. Mas eu vou inverter um pouco. Eu vou começar desagradecendo ao Sérgio Moro e ao Luiz Inácio da Silva, que pela primeira vez chegaram a um acordo para avacalhar o Marcos, a Cora e a mim. Em segundo lugar, eu vou agradecer a vocês, que no momento como esse do país está de olhos grudados na televisão, olhando o que está acontecendo em São Bernardo do Campo, vocês vieram aqui prestigiar a gente. Então, muito obrigado. Em segundo lugar, vou agradecer ao Marcos Gasparian, que eu conheço há uns 40 anos. Frequentei muito a casa dele quando nós dois éramos crianças, por ter me convidado a fazer este Ricardo Rangel convite. A irmã mais velha do Marcos, a Helena Gasparian, é uma das melhores amigas da Cora Ronay, o que faz com que a gente esteja meio em família aqui, já que a Cora Ronay é também uma das minhas melhores amigas há uns 35 anos. Então é muito gostoso estar aqui. Enfim, muito obrigado, Cora Ronay, por aceitar esse convite aqui para esse bate-papo. Bom, então podemos começar. Cora, bom, enfim, a gente vai bater um papo aqui, acho que de uns 40 minutos. Eu queria agradecer também a presença do Wilson Figueiredo. Se vocês puderem aplaudir, agradeço. O Wilson Figueiredo é um dos grandes jornalistas do Brasil, e era muito admirado pelo meu pai. Então isso também dá um prazer especial. Obrigado, Wilson. Cora, eu pretendia conversar com você sobre gatos, mas eu acho que, dada a circunstância que nós estamos vivendo, vamos falar mais de gatunos. Parece. Então acho que podemos começar conversando sobre o que está acontecendo neste exato momento lá em São Bernardo do Campo. Menino, é uma coisa muito impressionante, porque eu, para vir para cá, eu estava com um olho no relógio, mas outro no computador, na televisão. Está uma sedição lá em São Bernardo, uma quantidade de gente fazendo manifestação, e eu devo te confessar que eu fiquei com uma certa inveja daquelas pessoas, sabe? Porque eu tenho uma inveja de quem consegue ter essa fé cega em alguma coisa, de quem consegue levar a idolatria a esse grau. Eu vi posts de amigos meus inteligentes, pessoas bem informadas, dizendo que estavam saindo para São Bernardo, o presidente Lula, me aguarde, a luta continua. E eu fiquei pensando, gente, era bom. Eles já nos encontraram, cara. Eles estão aí, infiltrados. Eu agora dominei esse troço, pelo menos eu consegui desligar ele rapidamente. Mas, sabe quem eu invejo?
porque em alguns casos há uma pureza d'alma nessa entrega que eu não tenho mais, nunca tive, eu nunca consegui ter essa fé em alguma coisa, essa fé em alguém, né? Poxa vida, incrível, estão todos lá convencidos que o Lula é um mártir, é um Mandela, um grande inocente. Quando houve a primeira posse do Lula, em 2003, alguns amigos meus foram para Brasília, o que eu, aí nessa atualinha, já achei uma coisa espantosa. Mas depois, quando teve o impeachment da Dilma, outros amigos foram para Brasília para, enfim, prestar solidariedade, o que eu achei um espanto absoluto. Mas nesse momento, realmente, alguém ir para São Bernardo, ou alguém acreditar que o Lula seja inocente, ou que ele esteja sendo perseguido, no momento em que ele foi condenado em segunda instância, e não estava preso, enquanto tantos outros, como por exemplo Eduardo Cunha, está preso sem ser condenado, o Sérgio Cabral está preso sem ser condenado em segunda instância. É uma coisa um pouco realmente fascinante. Mas por outro lado, é uma festa, tá? Um clima de festa, as pessoas cantam, tem música, teve gente que levou carne para fazer churrasco, carvão, cerveja. Eles sabem das coisas, porque nós estamos aqui quietos e eles estão lá pulando e comendo churrasco. Sempre felizes. E com a possibilidade de brigar com a polícia. É bacana isso, né? Quanto tempo que você não briga com a polícia, Ricardo? Eu acho que eu não cheguei a brigar com a polícia, eu fugi da polícia. Mas não é emocionante. Assim. Mas já tem, é verdade, para quem gosta desse tipo de adrenalina. Agora, eu vou te dizer que eu acho lindo quem faz isso com 18 anos, mas eu estou vendo umas cabeças brancas lá, e eu fico pensando, não aprenderam nada, coitados, né? Chegaram aos 60 anos, 60, continuam com as ideias dos 18. Aí é um caso patológico mesmo, o que a gente vai fazer? Eu acho que mas é bom, eu continuo insistindo, você está doente, alienado do mundo, gritando que o povo unido jamais será vencido aos 65 anos. Isso é bonito, cara. Isso é o valor. Há uma plasticidade. Sim, bandeiras vermelhas, olha, a estética eles conhecem. Não é uma coisa realmente surreal esse negócio, né? E olha, tem mais. A Dilma periga ser eleita para o Senado. O Minas Gerais. Você sabe que se a Dilma... Eu vou adorar. Eu juro honestamente para vocês, eu sinto saudade daqueles discursos. Eu vou achar lindo ouvir a Dilma. Até porque no Senado ela vai ficar mais ou menos inofensiva. Não, eu acho, sozinha, agora, né? Se ela fosse candidata a deputada federal, eu acho que eu votava nela. Agora... Não pode, gente, em Minas. Eu transferiria o meu título para Minas para votar. Mas senador não, são só 81. A Dilma lá, não, melhor não. Nada, olha, nós vamos ter um período divertidíssimo pela frente. Está apenas começando. Bom, mas falando sério agora um pouco em relação ao Lula, o que você acha que vai acontecer? Alguém aí deve ter ouvido isso, mas a gente está aqui há uma hora quase. Ele vai se entregar, está se entregando, alguém sabe? Olha, havia notícias do pessoal da Globo News dizendo o seguinte, que eles estão fazendo negociações com a Polícia Federal, o que eu ouvi. E há dois lados, o lado mais político do PT e o lado mais, digamos, jurídico, e que o lado jurídico parece prevalecendo no sentido de ele se entregar em São Bernardo do Campo e não em outro lugar. Eu acho esquisitíssimo, sinceramente, é que o PT não tivesse previsto essa possibilidade. Não é uma novidade. O pessoal se surpreende, chegou o carnaval. Não, gente, não chega. Nem a paz, não tem nada marcado. Tem que ter tal, né? Então, como é que o cara é surpresa? Como assim? Não sabemos o que fazer. O PT passou o tempo todo de ontem para hoje. O que o Lula faz ou deixa de fazer? É esquisito uma coisa dessa, não tem estratégia, não tem. Eles ficam surpresos de o Moro ter sido tão rápido para soltar essa ordem de prisão, que é uma coisa inacreditável. Porque, assim, o STJ disse que pode prender. O Supremo disse que pode prender. O Tribunal Federal estava só. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região estava só esperando essa notícia para mandar prender. Ele mandou prender.
Bom, então, Mas o Moro... prenda-se, né? O Moro foi muito rápido. Claro, a ordem já está Olha, a outra coisa que eu acho complicada nessa história, quer dizer, isso eu não acho complicado, isso eu acho apenas peculiar e curioso que um partido político não tenha, que todos esses estrategistas não tenham pensado nessa singela possibilidade de que o Moro viesse a pedir a prisão do Lula. Então, aí tem que ficar batendo cabeça para saber o que ele faz, se entrega ao Corisco, não se entrega ao Corisco. Entrega só na morte de Parabelo na mão. Exatamente, mas enfim. Bom, espero que não seja isso. A coisa que me preocupa, de fato, é que nós temos um país que está parado por causa de uma pessoa. Quer dizer, então nós estamos aqui há sei lá quanto tempo discutindo e ficando exaustos em frente à televisão, porque nos outros países você vive momentos históricos de 100 em 100 anos, de 50 em 50 anos. No Brasil a gente vive um momento histórico por semana. Nenhum país aguenta, nenhum cidadão aguenta. É exaustivo viver tanto momento histórico, né? Um atrás do outro. Eu não aguento mais. Eu quero falar de gato, eu quero falar de celular, eu quero falar de decoração, plantas, peixes. É uma coisa curiosa porque ele se colocou numa situação da qual meio que não dá para sair de uma maneira, um mínimo de dignidade, né? E depois, se ele fizer esse carnaval todo e se entregar, é um anticlímax muito esquisito, né, para alguém que comandou essa multidão. Óbvio, a gente espera que ele se entregue e que não aconteça mais nada. É uma coisa, o que o Lula vem fazendo, né? Ele vem destruindo mitos sobre o Lula, né? Primeiro ele destruiu o mito de que ele era honesto, depois destruiu o mito que estava do lado dos trabalhadores, depois ele destruiu o mito que é um homem corajoso, enfim, sobra só a mitologia e a mitomania da qual a gente estava falando, que são mentiras, mentiras, mentiras. Em que momento para? Né? Em que momento que para de pedir mais embargo, mais habeas corpus, mais... Né? O Marco Aurélio quer pedir de novo para julgar as ADCs na quarta-feira da semana que vem. Em setembro, o Toffoli assume, a gente espera que paute essas ADCs se não tiverem sido pautadas agora. Quer dizer, em que momento vocês, bom, essa perdemos, né? Vamos cuidar da vida, fazer um líder político novo? Mas essa protelação toda da justiça é a justiça dos poderosos, a justiça dos ricos no Brasil, como sempre foi exercida. É a justiça do Pimenta Neves, é a justiça de todos os canalhas que cometeram crimes e não foram para a prisão e não pagaram pelos seus crimes. E não tem nada de novo nisso. No Lula, alguma coisa de novo? No Lula, de novo, o fato, nem sequer o fato de ser presidente da República, porque outros presidentes já foram presos antes, quer dizer, o primeiro presidente condenado por um crime comum. Mas é uma protelação infinita da justiça. O Moro tem razão nisso, isso é uma aberração. Isso não pode existir num país sério. Quer dizer, porque agora tem o embargo, do embargo, do embargo, do embargo. No outro dia eu vi uma procuração, eu nem sei como se chama um processo desses, mas enfim, era o embargo do embargo, sobre o embargo do embargo. Gente, não é possível, é assim, ridículo, estão fazendo pouco da gente, né? Não, agora, anteontem, no julgamento do Supremo, teve uma coisa, quer dizer, de todas as coisas surreais que a gente vê no Brasil diariamente, tem uma muito especial, que finalmente o habeas corpus foi negado, e o Marco Aurélio, então, pediu que ao menos se esperasse até o julgamento do recurso que não existia. Ele espera que haja um embargo sobre essa decisão de anteontem, que deve sair na segunda-feira. Acredita-se que a defesa entrará com o recurso. Mas não sai. Ele pediu, não, vamos esperar para ver se eles vão entrar com o recurso novo ou não. É um julgamento sobre o nada. Né? E, aliás, a gente podia parar de falar sobre o nada. Chega! Bom, mas a gente vai ter que falar um pouquinho mais, vou falar não sobre o nada, mas ainda um pouco sobre o Lula, que é essa série O Mecanismo. Ah, pois é. Vamos falar um pouco. Você assistiu? Eu assisti pela única razão que a Dilma fez muita propaganda, e o Pablo Vilaça também, várias outras figuras importantes da esquerda. Aí eu digo, não, isso é imperdível, porque eu, em geral, não assisto séries policiais, eu não gosto. Eu adoro ler policiais, mas eu não gosto de séries policiais. Então,
Eu fui assistir por causa dessa propaganda, porque quando tanta gente recomenda, você tem que assistir. E achei, olha... Então, é visível. Quer dizer, para quem gosta de séries policiais, é uma série bem feita, uma série com bom ritmo, competente como filmagem. Eu achei um pouco desigual nos episódios, tem alguns episódios que estão mais bem feitos. Achei os diálogos péssimos. Os diálogos são abaixo de qualquer crítica, mas isso não é só essa série. Eu acho que a dramaturgia brasileira, do modo geral, tem um problema com os diálogos. Eu não sei por que não chamaram os argentinos para fazer. Porque ficaram muito fracos os diálogos. Sabe que nos Estados Unidos tem o roteirista que escreve o roteiro e o roteirista de diálogo. Evidente, porque é uma especialidade. O cara escreve, o roteirista principal escreve, depois vem um cara que muda aquilo para ficar um texto rápido, importante e tal. Essa é uma especialidade que não existe no cinema e na televisão. Agora, eu achei o som bom, é engraçado, mas eu assisti... Pois é, mas eu assisti no celular. Eu estava em São Paulo, então eu assisti pelo meu celular e não achei o som ruim. Eu escrevi sobre a série na coluna, e aí uma quantidade de gente me disse, não, mas o som era horrível, eu tive que botar legenda, tive que abaixar, aumentar, não sei mais o que. E aí eu acho que houve uma diferença. Quem assistiu na televisão teve esse som muito ruim. No celular o som não tem problema, estava bastante bom. Eu ouvi com headphones, né? Eu ouvi essa crítica também de muita gente. Eu ouvi na televisão bom, mas não vi com o som da televisão. Eu vi com o feed de áudio ótimo que sai do conversor para o amplificador, né? Então aí eu achei bastante bom o som do áudio. O do telefone estava bom. E eu achei alguns atores muito bons. Eu achei, sobretudo, o casal Petrobras, o cara que faz o diretor, o que faz o diretor, e a mulher dele é uma atriz maravilhosa, né? Que faz então, aquelas cenas de família, aquelas cenas do casal, aquelas cenas estavam muito boas. Eu acho que a série perdeu um pouco a possibilidade, eu acho, de explorar esse lado. Eu teria feito uma coisa um pouco mais para aí, em vez de focar tanto na perseguição policial, na coisa dos policiais, eu teria focado um pouco na vida dos corruptos, porque é uma coisa muito curiosa. A gente vê todas essas prisões acontecendo, a gente lê sobre esses golpes, a gente lê sobre a corrupção, mas a gente se esquece que são pessoas como nós, que até outro dia estavam comendo nos mesmos restaurantes, que pegam o mesmo Uber, que, enfim, transitam pela cidade, pelo mundo, como um ser humano qualquer, tem netos, tem filhos. Então, eu gostei desse lado quem são os corruptos, o que comem, onde moram, o que fazem. Amanhã, no Globo Repórter. Não, é uma coisa fascinante que o corrupto é uma pessoa normal, com uma exceção, né? Tem uma característica que as pessoas normais não têm. Mas eu já escrevi isso umas vezes no Facebook e todo mundo quer me matar. Você diz, não, o corrupto é uma pessoa normal, ele tem a mulher dele, os filhos, ama a família, trabalha, viaja. Não, como se o corrupto fosse uma máquina de roubar, né? Se só pensasse nisso, não se apaixona, não fica doente, só pensa. É um animal alienígena. É uma coisa curiosa isso, né? Eu acho que nesse sentido a série dá uma... eu não li o livro do Vladimir Neto sobre o Lava Jato até hoje, está lá numa fila. Eu acho que ninguém do PT e da esquerda leu. Eu recomendo que todos leiam, eu vou ler, está lá na minha lista, para entender efetivamente o que aconteceu. Eu acho que a série ajuda nesse sentido. E acho que essa reação dos petistas de ódio à série, porque eles, como o cara fica em negação total, ele não... Quer dizer, não lê a notícia no jornal com atenção, não lê o livro do Vladimir, não sabe exatamente o que aconteceu, e aí ele fica acreditando que o Lula é honesto, que nada, enfim. E aí quando vem a série, que é muito dolorosa, né? Eu me lembro o livro da Roberta Paduan, que deve ter aí, que é sensacional, que todo mundo deve ler, chamado Petrobras, uma história de orgulho e vergonha, conta a história do que aconteceu na Petrobras desde o início. E nos primeiros 3 ou 4 meses que o Lula entrou, ele nomeou
o Renato Duque, o Nestor Severo e o Paulo Alberto Costa para fazer o assalto à Petrobras. E narra direitinho, do início ao fim. E, obviamente, os nossos amigos de esquerda não leram, jamais vão ler e odeiam todo mundo que leu. Eu normalmente tenho uma atitude, se falasse o ódio, a intolerância, eu normalmente não tenho ódio de ninguém, mas quando eu li esse livro, acho que foi a primeira vez, hoje eu tive isso pela segunda vez, raiva do Lula, vontade de levantar e ir lá, bater nele por ter feito isso para o nosso país. Então eu acho que a turma do ver o mecanismo fica com essa raiva de ouvir a verdade. Se você só lê o Cafezinho 247, os blogs petistas, não tem jeito, você é pego de surpresa. Como assim, né? Como Lula assim? roubou a Petrobras. Canalhas, dizendo que o Lula mas eu não sei, eu acho que a gente está vivendo uma época muito complicada. Você falou que tem raiva do Lula. Eu normalmente não tenho, não foi esse instante quando eu estava lendo o livro. E hoje, porque eu acho que ele está fazendo uma coisa terrível, né? Pode haver um banho de sangue ali, pode morrer gente, quer dizer, mas já passou essa raiva, que eu só ali. Mas eu basicamente, a minha sensação em relação ao Lula é de uma profunda melancolia. Porque eu olho para a trajetória do Lula, é uma trajetória muito bonita. Ele é uma pessoa extremamente carismática, é um homem interessante. É um personagem maravilhoso, um personagem que, se você escrevesse, você não faria melhor. O homem que vem do povo, pobre, com a mãe analfabeta, vamos lembrar, desde que nasceu. Desde que nasceu. Enfim, mas assim, essa figura, mas sério mesmo, gente, quantas coisas uma pessoa nessa posição tem que superar num país desigual como o Brasil, ainda mais desigual naquela época. Então ele consegue superar tudo isso, ele consegue chegar à presidência com um índice de aprovação absolutamente inacreditável. Ele tinha, de fato, a faca e o queijo na mão para fazer o que quisesse, porque ele tinha uma popularidade que permitia até peitar o Congresso em várias coisas, a tal ponto que o PSDB nunca teve coragem de fazer oposição. O PSDB, aliás, pecou horrorosamente por isso, porque o PSDB nunca foi oposição. Ele esqueceu o papel que a gente esperava dele. Enfim, então queriam surfar, inclusive, na popularidade do Lula e tal. E aí o Lula não faz nada. Você diz, tirou não sei quantos milhões da miséria. É discutível, porque era um período de bonança geral. Você tinha um ciclo de commodities. Todos os países da América Latina estavam crescendo. Mesmo países que não tinham governos tão espetaculares, carismáticos, cresciam. É papel de um governo crescer quando há uma época boa. Isso é o mínimo que se espera daquele governo. Fez um governo de demagogias, mas até aí tudo bem. Você diz, bom, está fazendo o que pode, está indo. Aí entra a Dilma, né? Aí... Desculpa esse suspiro tão Mas profundo. É verdade, porque você pega o cara, ele elegeu a Dilma. Então, aí tudo vem por água abaixo. Realmente é aí que começa o fim desse mito, desse homem que poderia ter feito tanta coisa. Não, já começou de antes, mas enfim, como eu escrevi ontem, né? Tudo começa antes de começar, na verdade. Marolinha, crise, pois é. Tiraram. Não, teve muita coisa ao longo do tempo. Eu acho que houve uma arrogância, houve uma autossuficiência, houve um equívoco de alianças no começo, porque o Fernando Henrique foi muito conciliador. Quando o Lula ganhou a eleição, o Fernando Henrique estava contente com aquela vitória. Fez gestos de aproximação para o PT, que foram ignorados. O PT preferiu o PMDB. Aí ferrou. Mas realmente ferrou, porque o PMDB é isso que a gente sabe. O PMDB nunca sequer escondeu o que era. E aí pronto. Então você vê uma pessoa que poderia ter feito tanto. E há uma falha também, eu acho, na questão toda do Lula como personagem, que é um desprezo pela simbologia. Ele não entendeu em nenhum momento o quanto é importante, ou talvez tenha entendido, mas não tenha se perdido pelos detalhes. Porque quando ele ganha a eleição, ele vai tomar aquele Romanée Conti,
Ali você tinha um desprezo pela simbologia. Justamente fechou, né? Você vê a nossa recessão, mas onde ele tomou esse vinho. Sim, uma coisa simbólica, o Romanei contido, o começo. Mas não, você imagina. Não teria fechado. Não dá. Eu sei que você adora vinhos, provavelmente você discorda de mim nesse ponto, mas eu acho que num país desigual como o Brasil, um cara recém-eleito como o presidente dos pobres, como homem do povo, não pode tomar um vinho de $20 mil. Eu não discordo de você, não. Então pronto, então estamos de acordo até nisso. Mas enfim, eu acho que ali faltou uma percepção da simbologia. Uma outra falha muito grande, eu acho, foi em não perceber que ele era o presidente de todos os brasileiros. Porque você não pode continuar candidato quando você está no governo. Hoje um amigo meu, de quem eu gosto muito, a quem eu respeito muito, escreveu o grande problema do Brasil, o antipetismo, que mal comparando é igualzinho ao antissemitismo. Eu me poupei de escrever na página dele. Acho que não vou me poupar de escrever no jornal, mas enfim, já nem vou comentar o absurdo que isso é. Mas o antipetismo, o que nenhum dos intelectuais de esquerda percebe, e eles estão insistindo nessa tecla do antipetismo, o novo fascismo, eles não percebem que o petismo é o grande problema. E quando você tem um cara que é um presidente, que o tempo todo se refere a nós e eles, e a todo momento diz que quem não votou no PT é uma pessoa que odeia os pobres, que não quer que os pobres cheguem à universidade. Cada vez que você fala isso é um insulto em quem não elegeu você. Quer dizer, é chegar na tua cara e cuspir. Você não pode ter um presidente cuspindo em cima de você o tempo todo. Você não elegeu ele, mas espera aí, ele tem a obrigação de governar para todo mundo. Ele não pode botar uma estrela do PT no jardim do palácio, sabe? Eu fiquei muito chocado. Eu acho que logo, enfim, o Lula fez uma viagem internacional há pouco depois de ser eleito, e viajou com um botãozinho, um brochinho do PT e não do Brasil, como qualquer presidente deveria fazer. E eu fiquei muito chocado com aquilo, porque é uma simbologia muito potente. Eu não estou aqui representando todos os brasileiros, só os que me elegeram. Então é um negócio muito esquisito. Algum tempo depois a Marisa fez esse arranjo aí no jardim, fazendo uma estrela vermelha com as flores no jardim do Palácio da Alvorada. E isso se perenizou durante todo o tempo, né? Quando o Lula estava no auge da popularidade, era menos grave, houve uma pausa um pouco. Isso está ligado um pouco quando está mais acirrado. Começou no Collor, né? Na campanha do segundo turno, que era muito violenta do PT contra quem ia votar no Collor, voltou a ficar forte no mensalão e ficou especialmente forte no impeachment depois, né? Quando o Brasil entrou numa recessão, né? E aí isso nos traz, porque eu acho que é o maior problema do Brasil hoje, o mais difícil de ser resolvido, que é essa divisão, essa intolerância, essa divisão entre pessoas que são petistas, enfim, e as outras pessoas que não são, que há um ódio mútuo muito grave, né? A gente lembra, mesmo na ditadura, havia, enfim, as pessoas discordavam, mas não havia essa você era amigo dos... Bom, eu tenho amigos petistas, tenho amigos até um que vota no Bolsonaro, mas eu acho que a gente caiu numa armadilha da qual, se a gente não conseguir sair dessa, a gente dificilmente vai sair desse buraco, porque o nosso maior problema não é a questão econômica, né? Eu acho que somos nós. Concordo com você. O que você acha? Concordo. Eu acho que a gente está num momento... Na ditadura era simples, porque na ditadura nós estávamos todos do mesmo lado. Estávamos todos contra a ditadura. Então, o que você tinha de variações dentro de estar contra a ditadura era muito pequeno. A coisa do inimigo comum realmente funciona. Você estava todo mundo de um lado, pronto. Mas veja, mesmo assim... Estávamos todos na rua cantando que o povo unido jamais será vencido. Porque estão fazendo lá. Mas veja, enquanto a gente fala aqui, eles estão lá. Outro dia, uns meses atrás, a Isabel Miranda, que é filha do Orlando Miranda, que era o presidente do SNT, o Serviço Nacional de Teatro, lá naquela época, na ditadura, mandou umas fotografias, tem uma foto de papai com o Ney Braga. E o Ney Braga era um general do Exército, da ditadura, que foi governador do Paraná,
estavam ali, tomando uísque, batendo papo numa recepção. O Ney Braga era um cara especialmente interessante, assim. Mas ele foi ministro da ditadura que prendeu meu pai 5 vezes. E eles eram amigos. Eles, enfim, não eram... Não, mas foi lá para a posse dele, o Ney Braga, quando foi eleito governador, nomeado governador biônico do Paraná. E ele, cheio de artista ali, estava Tônia Carreiro, havia uma civilidade que não há mais. Havia uma civilidade com 1 ou 2 pessoas, né? Você tinha umas cabeças pensantes dentro do regime que eram muito poucas. A gente consegue apontar. Havia um general, por exemplo, não era general, era um brigadeiro que frequentava a casa do Zé Aparecido, por exemplo. Então era assim aquele Tolkien brigadeiro que a gente dizia, não, mas eu conheço um militar, tem um militar com que a gente fala e tal. Então não havia uma cordialidade também. Não digo uma cordialidade, mas desculpa, vou dar mais um exemplo pessoal. Papai. Como era o nome daquele brigadeiro? Não sei. Figueiró, como era o nome do... Era um brigadeiro simpático, educado, gentil. Brigadeiro Eduardo Gomes. Não era Eduardo Gomes, era... Esse eu nem peguei, era um pouco posterior. Belo Jardim de Matos. Isso, acho que sim, é isso mesmo, é. Mas enfim, mas na prisão do Pasquim, que foi em 70, né, foram 40 pessoas presas. Teve alguns episódios nessa prisão, mas no final, quando veio a ordem de soltura, o coronel, que era o comandante do quartel, que eu adoraria conhecer, juntou eles todos e falou, olha, estou com a ordem, era 8h30 da manhã, estou com a ordem de soltura aqui, mas eu não vou soltar vocês. Eu só vou soltar vocês às 4 da tarde. Porque era o auge do DOPS, do DOI-CODE e tal, e estava ficando na moda o sujeito ser sequestrado por um órgão de tortura qualquer na saída do quartel. Então o cara estava ali no quartel, que era mal ou bem uma instalação oficial, por assim dizer. E era sequestrado, levado para um lugar desconhecido, e aí o pau comia. Então o cara falou, olha, o coronel falou, eu vou soltar vocês às 4 da tarde. Então vocês chamem os amigos de vocês, está aqui o telefone, vocês podem usar. Vocês liguem para os amigos e mandem eles vir. Manda vir todo mundo. Então vieram assim 3 carros para cada preso, tinha 120 pessoas. Então é um fenômeno ali acontecendo que impediria qualquer sequestro, coisa assim. E isso foi o coronel da ditadura, da ativa ali, comandante do quartel. E ele falou, papai, olha essa tortura, quem decide é o chefe, o comandante da unidade. Então no meu quartel não tem tortura. Em outros tem. Quer dizer, não era essa coisa... Havia uma conversa, por mais que, enfim, nós, né, do lado de esquerda, para dizer, eu era menino, mas não era essa coisa de ter ódio assim, como a gente tem, né, mesmo naquela época. Não, o que tem hoje é o ódio entre a população, entre civis, entre famílias. A gente não tinha isso, quer dizer... Realmente, eu me lembro de ler sobre a Irlanda, por exemplo, naquela época, a Irlanda estava muito dividida, as pessoas se explodiam de lado a lado, e eu pensava, mas como é possível um país chegar a esse ponto? E os meus pais falavam que tinha sido a Europa, na época deles, antes da guerra do semitismo, e eu achava que isso nunca poderia acontecer no Brasil, eu achava que isso nunca iria acontecer de novo, porque a humanidade teria aprendido alguma coisa, mas a humanidade não aprende. Quer dizer, você tem lá um monte de gente de 60 e tantos anos nesse momento gritando lá, o Lula isso, o Lula aquilo, indo para São Bernardo do Campo. Então, se nem pessoas conseguem aprender, a humanidade, que é o coletivo das pessoas, essa então não aprende mesmo e infelizmente só piora. Eu não sou muito otimista, conforme vocês podem ver. Por isso que eu quero falar de gatos. Por que você vai falar de gatos, Cora? Não, eu estava brincando quando eu disse que eu quero falar de gatos. Podemos falar de gatos do Toró. Não, eu vou dar, aliás, vou só fazer um parênteses e vou dar um conselho muito importante para todo mundo. Para quem tiver box de blindex em casa, botar uma película no blindex. Isso é muito sério, gente.
Eu cheguei ontem em casa, o blindex estava estourado a porta do meu banheiro. Estourou do nada, a casa estava vazia. Podia ter matado os meus gatos, imagina se eu estivesse dentro do chuveiro, podia ter acontecido uma coisa séria comigo. Postei essa foto no Facebook do meu blindex destruído e uma quantidade de gente veio alertar para isso. Aconteceu com crianças, com familiares. Então imagina, se vocês têm box de blindex, vocês chegando em casa, segunda-feira mesmo, amanhã vai estar tudo fechado, mas enfim, segunda-feira vocês ligam para o blindex, peçam uma película, pronto, serviço público prestado, podemos continuar a nossa parte. Esse o filme agradece. Sim, mas olha, eu me sinto muito obrigada a dar esse alerta às pessoas, porque depois do que eu vi ontem, gente, vocês não imaginam o susto. Foi uma coisa. E hoje eu acabei cortando o pé, porque mesmo depois de varrer tudo, então vocês não fazem ideia, é uma explosão. O blindex explode do nada. Por nada, não precisa bater, não precisa acontecer nada. Ele explode, pronto. Bom, então você já sabe que o blindex é uma coisa perigosíssima. Extremamente perigosa. Mas enfim, eu estava querendo conversar com você sobre um livro que eu li. É o livro do momento, é O Sol na Cabeça. Porque a gente vinha também falando nessa questão. O Brasil tem vários problemas, e não é só esse problema de nós estarmos nos odiando uns aos outros, também é o problema da desigualdade, que é cada vez maior. E do pouco diálogo que a gente tem entre os vários lados da desigualdade. Entre os vários países que nós estamos começando a ser. Porque aqui no Rio, esse fenômeno da cidade partida, que o Zuenir identificou há tantos anos, ele é cada vez maior. A gente não tem diálogo. O que a gente sabe sobre a Rocinha, sobre o Vidigal, sobre a Maré? A gente tem, eventualmente, uma empregada que vem de lá, a gente tem um porteiro, a gente conversa com o taxista, com a manicure. Mas a gente realmente não sabe nada. A gente não tem noção de como é a vida que eles estão vivendo, de quais são os problemas naquelas comunidades e do tamanho dos desafios que elas enfrentam. Então, eu acho importantíssimo que cada vez mais a gente descubra vozes dentro dessas comunidades para dar um recado de lá, para a gente saber o que está acontecendo, para a gente ouvir os nossos concidadãos, porque é uma vergonha que a gente seja uma cidade que está dividida em sei lá quantas cidades. Que a gente tem uma cidade que tem serviços públicos e outra que não tem. E a falta de oportunidades, toda essa diferença, isso é muito sério, isso se repete no Brasil todo, de alto a baixo. Eu acho que isso é um problema com o qual a gente vai ter que lidar. Rápido, imediatamente, já tinha que ter lidado, isso não pode continuar assim. Isso é aquela famosa frase do Darcy Ribeiro, né? Que se a gente não constrói escolas agora, tem que construir presídios depois. Enfim, a gente nunca constrói as escolas, né? O tempo passa e a gente não constrói. E por construir escola, obviamente, eu digo de uma maneira metafórica, né? De ter uma boa educação básica. Né? Agora eu li esse livro do Giovanni Martins, que é um menino do Vidigal. O livro está sendo muito badalado, muito bem falado. O segundo caderno deu uma capa, ele foi dar entrevista a Pedro Bial. É um grande escritor. Eu recomendo muito o livro para vocês. Quando comecei a ler o livro, o primeiro é um livro de contos. O livro já foi vendido para 9 países. Quando eu comecei a ler o livro, o primeiro conto é muito cheio de gíria, é todo trabalhado na fala do Morro e tal. É uma leitura difícil, porque você começa a ler aquilo, é cansativo. Aquilo é divertido e pitoresco até a página 2, mas depois começa a te cansar. Eu digo, gente, esse menino tá bom, mas enfim. E no segundo conto ele vira a linguagem completamente, já pega uma linguagem formal, ele domina a linguagem perfeitamente. Recomendo muito, gente, tá aí. Aproveitem que vocês estão numa livraria. Eu acredito que há alguns exemplares aí em algum lugar. Mas é muito bom. Sei lá, é uma voz como a da Ana Paula Lisboa também, que escreve lá no segundo caderno. Incrível como a Ana Paula escreve bem, né? Inacreditável, ela é muito, muito boa.
Ela agora está morando em Luanda, né? Acho que ela voltou, não voltou? Não, ela estava passeando aqui? Estava passeando aqui, ela está morando em Luanda. E eu dei o teu recado para ela. Eu falei que quando você escrevia lá, você queria saber se ela tinha encontrado a página em ordem. Que bacana, o que ela disse? Ela riu. Ela riu. Eu sempre pensava nisso, porque eu escrevia no segundo caderno na terça-feira, semana sim, semana não. Alternava com Miguel de Almeida. E na quarta-feira, a Ana Paula alternava com a Maria Ribeiro. A Ana Paula era na mesma semana que eu, então ela sempre saía no dia seguinte. E eu achava muito divertido escrever a minha coluna e ler a minha coluna no jornal, e sabia que no dia seguinte ela ia escrever. Então, para eu me sentir um pouco arrumando a casa para ela entrar. Era bem gostosa essa sensação. Assim. Mas a gente teria perguntas do pessoal, né? A gente queríamos, já ia te perguntar se tinha mais alguma coisa para falar. Não, acho que basicamente. Vou recomendar outro livro para vocês, hein? Porque eu estou lendo esse livro, é ótimo, eu vi ele ali, Uma Noite Markovitch. Eu tô no segundo capítulo, o livro é ótimo. E o livro da Marta Batalha. Gente, a Marta Batalha é uma outra escritora brasileira maravilhosa. Ela, aí, ó, esse azul com as coisinhas brancas também. Ao lado do... Ih, o Lincoln lendo ar. Olha, isso aqui é um é porque eu estou aqui conversando, estou vendo um monte de livros que eu li recentemente e acho maravilhosos. O da Marta está ali, Nunca Ouvi um Castelo, é espetacular. Ela é uma grande escritora. Ela escreveu no ano passado A Incrível Vida de Eunice, A Vida Invisível de Eunice Guzmão, né? Eu não gosto desses títulos compridos porque a gente nunca se lembra deles depois. Lincoln no Limbo é um grande livro também. Foi a tradução do Jório Dauster, que é um grande tradutor. Traduziu Lolita. Exatamente. Não, e traduziu... Maravilhosa tradução. Traduziu O Apanhador no Campo de Centeio. É um tradutor fora de série, o Jório. E esse Uma Noite Markovitch também está muito bom. Então, olha, dicas de livros para todos. Então, também. Serviço público encerrado. Bom, então abrimos para perguntas. Abrimos. Quem quer perguntar? Maria Eugênia. A gente falou da Paula, eu queria falar um pouco das perspectivas para frente. Você quer perguntar para quem? Para mim? Para Ricardo. Ricardo que é o... Deixa um para o público e outro para a gente responder. Essa pergunta é evidentemente muito difícil de responder, né? Eu acho que a pergunta é quais são as perspectivas para o futuro. Eu acho que é muito difícil responder essa pergunta. Eu acho que não há bons motivos para nós sermos otimistas, né? Eu acho que essa divisão que existe entre os brasileiros, esse ódio, é muito alimentada pelos dois lados. É óbvio que essa questão dos petistas se recusarem a admitir que o que aconteceu no Brasil, com esse grau de corrupção e a culpa evidente do Lula nisso, alimenta o ódio. Até voltando para essa questão que a Cora falou em relação ao que o mal do século, o mal do Brasil hoje é o antipetismo, que o antipetismo seria uma espécie de antissemitismo. Obviamente é um equívoco total, porque o antissemitismo não existe sozinho. Ninguém ficou com raiva de petista do nada. Aliás, 85% da população apoiava o Lula, né? Então, havia petistas, eram quase todo mundo, né? As pessoas gostavam do Lula, elegeram a Dilma, apesar de tudo. Esse sentimento que é grave, tóxico, antipetista, ele não veio do nada, ele veio do petismo, né? Mas é uma discussão boba a gente ficar falando, não, mas a culpa é do Lula, que começou com nós e eles, então uma coisa é a ação, a reação, e a outra, a ação é pior, de quem é a culpa, ele começou. Parece uma briga de adolescentes, né, de crianças na escola. O professor foi ele que começou. A questão é o que a gente faz com isso, inclusive nós, que não somos petistas, né? Até que ponto a gente alimenta isso. As redes sociais pioram muito isso, né? Porque elas só mostram aquilo que você concorda. Eu acho que a gente precisa resolver esse negócio. Eu achei que a morte da Marielle, esse assassinato
pavoroso da Marielle pudesse ser uma espécie de despertador para que as pessoas ficassem chocadas que quem morreu foi uma vereadora e não uma inimiga, né, do lado de cá. E, no entanto, uma enorme quantidade de pessoas... Passivou mais ainda, né? uma enorme, se você vê a campanha de difamação e de notícias falsas contra a Marielle, é uma coisa muito assustadora, né? Então também não foi isso. Na Verona do século XIII, havia um casal de amantes, né? O Romeu e Julieta, de duas famílias diferentes. E eu sempre sonho assim, né? Será que não tinha alguém de um lado que pudesse ficar muito amigo de alguém do outro lado, de alguma maneira dar um exemplo? É óbvio que é uma coisa romântica, né? Mas eu não sei como é que a gente sai dessa. E eu acho que enquanto a gente não sair dessa, e parece que, quer dizer, em que momento você diz, bom, mas foi, né? Quer dizer, o Lula foi preso, a vida segue, né? Quer dizer, supondo que o Lula fique preso, e quando ele ficar preso, isso vai continuar, e quando ele sair, ele vai fazer, e então, quer dizer, ele precisa morrer de morte natural para que aconteça alguma coisa, né? Eu não sei como é que a gente sai dessa. Eu acho que do ponto de vista econômico, a economia está melhorando, né? A gente parou de cavar, então vai voltar a crescer devagarzinho, porque a gente tem ainda contradições insolúveis. O Temer, por exemplo, né? É um desastre. E eu não sei quem que a gente vai eleger, sinceramente. Quer dizer, se a gente eleger alguém como o Bolsonaro, por exemplo, eu não vejo quando é que o Brasil melhora. Por outro lado, se eleger o Ciro Gomes, também não... Né? Você vai eleger alguém de centro, tem o Alckmin. Eu acho, né? É a figura famosa ainda de centro. Mas eu não sei. Eu acho muito difícil essa... Não tenho boas notícias. Gostaria de dizer, não, a gente vai melhorar e tal, mas eu acho que está difícil. Oi, desculpa. Pede o microfone, que aí a gente organiza a fila. Boa Oi. noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês falaram sobre questões de desigualdades sociais e essa questão eu acho muito interessante, muito importante no momento que a gente está vivendo hoje. Inclusive, é uma questão que eu abordo. Eu acabei de fazer um mestrado sobre esse tema na UERJ, acabei de falar sobre essa questão na parte de tributação, principalmente. E eu queria saber a opinião de vocês sobre como vocês imaginam que essas desigualdades sociais poderiam ser reduzidas, no sentido de soluções mesmo, né? Eu vejo hoje que nós temos uma sistemática, principalmente na parte tributária, né, que é a parte que eu posso falar sobre, né, em que nós temos uma tributação hoje que é extremamente pesada, né, para os trabalhadores, né, que pagam 27,5%, né, sobre salários a partir de 4.664, enfim, 68,98 centavos. E nós temos, paralelamente a isso, né, uma isenção, né, na distribuição de lucros e dividendos, né, de imposto de renda para grandes patrimônios, né, que é pouco comentada hoje em dia. E eu fico um pouco, assim, chateada, né, até mesmo com a questão desse tema, porque é um tema pouco debatido, né, e é um tema que eu acredito que deveria ser mais debatido, porque, por exemplo, né, eu até falo isso, eu acabei, enfim, de publicar minha tese sobre o tema e falar sobre isso no meu livro. Por exemplo, nós temos uma distribuição de lucros mensal para uma pessoa que receba R$100 mil por mês, né? Essa pessoa vai pagar não vai pagar nada sobre essa distribuição de lucros que é feita a ela, vai pegar esses R$100 mil, vai investir numa aplicação muito mais benéfica do que um trabalhador que vai ter o seu salário, vai pagar os 27,5%, né? Vai ter um rendimento que geralmente é muito mais alto do que aquele salário, né, que aquela pessoa de R$4.700, vou arredondar aqui, né, vai pagar, né, sobre o seu trabalho. Isso gera uma desigualdade social que é muito grande, né, no nosso país. E essa questão, para mim, tributária, foi uma das maiores falhas, né, para mim, do governo que a gente viveu agora, né, porque houve um investimento em questões sociais, mas não houve um equilíbrio na questão de arrecadação. Porque como a gente vai investir, aumentar... Desculpa te interromper, que claro, o tempo é limitado. Tudo bem.
Vou tentar responder a pergunta, né? Você quer responder a pergunta? Não, isso é com você. Eu vou tentar responder. Como é teu nome? Meu nome é Natália. Você é economista ou não? Não, eu sou advogada tributarista. Tá. Eu vou tentar responder de uma maneira um pouco mais em grandes tintas, mas eu acho que há duas questões distintas aí. Uma é o problema da pobreza, né, e a outra é o problema da desigualdade. Eu acho que a maneira de combater a desigualdade é a educação. Você investe em educação, a pessoa estuda, arruma um trabalho bom, ganha dinheiro e vai. O problema grave de desigualdade, o problema não é a desigualdade propriamente, é essa desigualdade que a gente tem com enorme pobreza, né? O problema da pobreza é diferente do problema da desigualdade. A pobreza é o fato de o cara não conseguir se colocar no mercado de trabalho, né? Então o cara sai da escola cedo, analfabeto funcional, não sabe ler, não consegue arrumar emprego, vai vender chiclete ou vai ser vapor do tráfico. Então esse é um problema social de enorme gravidade. Você tem que ter educação para esse cara poder estudar, aprender um ofício qualquer, trabalhar, sustentar sua vida, sua família com dignidade. O problema da desigualdade, de haver desigualdade, é uma coisa, isso é um dilema, uma coisa um pouco complicada, porque o problema da pobreza, ele só é resolvido através do mercado. Você precisa ter mercado livre, empresas funcionando, que dão emprego, contratam. O papel do Estado é fazer com que as pessoas sejam formadas e tenham educação para se colocar enfim, saibam fazer alguma coisa para vender o que elas sabem fazer no mercado, trabalhar, ganhar dinheiro e sustentar. Outra coisa é o jeito que é muito rico. Esse modelo de mercado livre sempre concentra renda. Então a desigualdade é o modelo econômico que acaba com a pobreza, é o modelo econômico que gera super rico também. Essas duas coisas andam juntas. Se distribui renda, dando educação, etc. e tal. Se você tiver gente muito pobre, você tem um Bolsa Família, desde que as crianças estejam na escola e tal, e você vai gerar gente muito rica. Esse exemplo que você deu do dividendo, o Brasil não cobra imposto de renda sobre dividendo. No entanto, ele cobra o imposto de renda das empresas monumentalmente alto. Aí você tem as empresas grandes. Olha, se a gente entrar no debate, a gente tem um problema. Mas aí você tem vários modelos de empresas para pagarem, tem simples, tem lucro presumido, tem MEI, tem não sei o que lá, para pagar menos imposto, porque, Natália, porque se você tiver uma empresa normal grande, que paga 34% de imposto de renda, mas 5% sobre a receita toda de ISS, ou eventualmente paga um ICMS altíssimo, e ainda paga, o Brasil é um país que não gosta da iniciativa privada, não gosta de empresa. Então pune muitas empresas, você tem toda essa carga tributária, essa selva tributária. Então esse problema da desigualdade é uma coisa complicada, não tem muita solução não. Essas soluções que passam por confisco, né, de tirar o dinheiro do rico, né, o cara tem uma grande fortuna, vamos cobrar um imposto em cima do estoque de dinheiro que o cara tem. Essas coisas todas atrapalham a evolução da economia, que então não faz com que o país não cresça tanto. Então, quando eu não respondi a sua pergunta, eu vou dizer com toda clareza que eu não respondi a sua pergunta, porque eu acho que essa pergunta é muito complicada. A questão da desigualdade não tem uma solução simples não, né? Então, acho que é isso. Não sei acho que não respondi o que você gostaria que eu tivesse respondido, mas é a vida. Oi, boa noite. Oi. Meu nome é Kalina. Kalina. Acompanho vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. A prisão do Lula, na minha opinião, é uma alegria, porque a gente finalmente viu alguma coisa da justiça funcionar. Uma tristeza, porque afinal ele é um líder e um ex-presidente.
Você vê isso continuar acontecendo, esse movimento da prisão e vamos fazer a China que tem que ser feita? E você enxerga o que a gente pode, além da alegria de estar funcionando, o que você vê de bom dessa prisão que trouxe pra gente? Pode dar da eleição, né? A pergunta é se... Pergunta para mim, né? Ou é para Clara? O que você vê de bom, o que essa prisão pode trazer de bom pra gente, além de não deixar ele concorrer para a próxima eleição. Se vocês veem esse movimento perdurando ou o Lula foi só algo para saciar a ira do povo. Olha, eu não vejo praticamente nada de bom. Como a gente sabe, eleição sem Lula é golpe, né? Como é que é? É fraude. Não, falando sério, eu acho que, apesar de tudo, a justiça brasileira está caminhando. A gente tem estado muito desesperançado, porque o noticiário é muito triste. A gente está lidando com um noticiário de corrupção, de crimes, de criminalidade. Enfim, a gente tem gasto a energia da gente de uma forma muito ruim, muito negativa. Mas tem um pequeno aspecto positivo, aquela coisa que os angloparlantes chamam de silver lining, que é o fato que, de fato, a gente, pela primeira vez, talvez na história do país, nunca antes na história desse país, a gente, pela primeira vez, tem uma justiça que funciona. Quer dizer, tem uma justiça que bota poderosos na cadeia, ponto. Isso é indiscutível. Eu nunca, no espaço da minha vida, imaginei que eu fosse ver um Marcelo Odebrecht na cadeia, por exemplo. Ou um Eduardo Cunha, ou um Sérgio Cabral, ou, enfim, são tantos exemplos já de justiça que foi feita, de dinheiro que foi recuperado pela Lava Jato. Então, eu acho a Lava Jato a coisa mais importante que aconteceu nesse país nos últimos tempos, ponto, mas sem sombra de dúvida. Porque você muda um presidente aqui, muda um congresso ali. Obrigada, gente. Mas é absoluta verdade, porque muda, a política muda e os caras continuam os mesmos. Agora, de repente você tem esse juiz lá em Curitiba, que é um... A gente nunca teria pensado, pensa, um juiz em Curitiba. Um sujeito relativamente jovem. E aí, como é que isso acontece a partir de lá? Quer dizer, que pega o país e a política brasileira nesse turbilhão de justiça, pronto, né? Mesmo aqueles procuradores malucos que jejuam e não sei o que a gente vai fazer com aquilo, né? Ninguém é perfeito. Agora, eu realmente, nesse ponto eu tenho esperança. E outra coisa que eu tenho esperança é que a partir desse momento em que essas pessoas são presas, eu não digo necessariamente o Lula até é uma coisa muito questionável, porque como é um líder popular, você está tendo toda essa comoção, enfim. Mas quando você tem um Odebrecht preso, quando você tem um Cunha preso, quando você tem realmente a justiça nos calcanhares dessa gente toda, a população também começa a ficar mais atenta. Aí as pessoas começam a se dar conta que não, a pessoa não pode roubar, porque a ideia básica do Brasil era o seguinte: fulano se elegeu vereador, tem que arranjar emprego para a família. Fulano é deputado, é para botar não sei quantos no governo. E o cara que não fizesse isso era considerado idiota. Então eu acho que a gente, como nação, a gente está acordando para a corrupção e a gente está acordando para o fato de que a justiça é para todos. E viva a Lava Jato, né? Boa noite, meu nome é Dulce. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, mas especialmente para a Cora, porque eu fiquei muito tocada com a crônica da última quinta-feira que a Cora escreveu, acho que antes da reunião do Supremo, né? Você estava profundamente triste. Sim. E eu hoje estou ficando feliz de te ouvir, você dizendo que acredita em alguma coisa, que a Lava Jato pode estar trazendo esperança. Quem diria que ia surgir um juiz em Curitiba? Mas, enfim, a minha pergunta é a seguinte: você, nesta mesma crônica, lá no final, porque você ia dizendo, será que isso começou com Lula? Não. Será que isso começou antes, com Getúlio, com não sei quem? E, no fim, você dizia a verdade. Isso começa
Não é com petismo, com antipetismo. Isso começa com a falta da educação. Exatamente. Há pouco tempo eu soube essas coisas que esquecem de ensinar para a gente no colégio, né, de História do Brasil. Há pouco tempo eu soube, numa entrevista de um historiador na TV, que só em 1808, portanto mais de 300 anos depois que o Brasil foi descoberto, é que nós pudemos ter tipografias, porque não era interesse de Portugal que a gente escrevesse, publicasse e lesse, né? Então eu pergunto a vocês, até baseada nesse mecanismo, que esse mecanismo incute na gente uma certa paranoia, quem são eles que estão planejando isso tudo? Mas eu pergunto, vocês acreditam que haja neste mecanismo uma coisa proposital de manter o povo na ignorância, de, por exemplo, facilitar o ingresso na faculdade com cotas, mas não investir no ensino fundamental, que é o mais importante? O que vocês acham disso? É proposital ou é paranoia minha? Não, não é proposital. Eu acho que sempre... É paranoia. É paranoia de todos nós, quer dizer... nós todos dizemos que os políticos brasileiros não têm interesse em educar o povo, têm interesse que a população se mantenha na ignorância. Mas o problema é o seguinte, é que a incompetência é sempre o fator preponderante. Então, não é que a gente não tem educação porque eles querem não nos dar educação, ou educação... Não, eles não têm competência para fazer isso. Nós não temos... Eles não, né? Nós, porque esses políticos, na verdade, saem do nosso meio. Então, toda vez que as pessoas começam com teorias conspiratórias, porque vê aquela manchete do jornal... Não, gente, o que está por trás de 99,9% dos casos é pura e simples incompetência. E no caso da educação brasileira, é mais porque você tem um problema de administração que já não funciona. Aí você tem aquele problema eterno, porque os professores ganham muito mal. Então, evidentemente que quem vai ser professor já não é uma pessoa mais esclarecida, porque essa pessoa vai buscar um salário melhor. Mas então, como é que você faz? Porque também, enfim, e você não sai mais disso. A gente está numa situação tenebrosa. A minha irmã é professora universitária e ela tem alunos realmente analfabetos, incapazes de entender um parágrafo. Leem um parágrafo e não conseguem entender. Então eu olho para isso e eu fico chocada com isso. E não é uma coisa deliberada, é uma coisa que tem que ser resolvida. Nós temos que investir profundamente em educação, nós teríamos que ter governantes que atacassem isso como um projeto mesmo de Estado e não de governo, como a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul conseguiu se transformar ao longo de, 50 anos, mas eu acompanhei uma parte dessa mudança. A primeira vez que eu fui na Coreia do Sul, a Coreia do Sul não era nada, era um país que clonava computadores, era um país do índice de analfabetismo enorme, e olha para a Coreia do Sul hoje, mas houve uma vontade popular, houve uma vontade política. Acabou. O que aconteceu aqui? Mas não há interesse deles também. Gente, coisa errada. Não há interesse. É aquele petista infiltrado que está lá. O mesmo que estourou o blindex. Obrigada. Não, então, eu diria que não é uma coisa deliberada, mas, por outro lado, também não há um interesse, e até porque todos acham, a maioria dos políticos acha a educação totalmente desnecessária, porque eles não sabem o valor. Quer dizer, quando você tem o próprio Lula, que poderia ter estudado e poderia ter dado um exemplo, e aí ele diz que ler livro é como andar na esteira, que é muito chato, mas tem que fazer, o que você vai fazer da vida, né? Vai ter tempo de estudar agora. Não vai. Eu quero dizer só uma coisa. A Cora tem razão, não é má fé, não, é falta de interesse. E é uma falta de interesse meio global. O problema da educação não está só de um lado, está do outro. A educação tem uma coisa... Eu falo essas coisas, tem gente que fica chateada,
não quero que seja mal interpretado. Eu acho que o professor no Brasil é muito maltratado, é muito mal, etc. e tal. Mas talvez até por isso mesmo os professores sejam, não sei, facilmente dominados de alguma maneira, mas você tem sindicatos muito atuantes, muito aguerridos, que barram qualquer tentativa que se faça de ter meritocracia dentro das escolas. E se não houver, você precisa de bons professores. Para ter bons professores, você precisa premiar os bons professores. Já é proibido demitir os maus professores, mas você não pode sequer dar um bônus, um prêmio, dar um salário melhor para o professor melhor. Isso é sempre barrado. Você tem que aumentar o salário de todo mundo igual. Então é uma situação... a questão da educação no Brasil é muito difícil porque o problema está em todos os lugares, no governo, nos professores e nos pais dos alunos. Até por muitos motivos acham que esse problema não é deles, que as escolas têm que resolver. Então, enfim, nós precisamos todos nós entender que se a gente não arrumar a educação, nós estamos fritos. Olá, boa noite. Boa noite. Pensando nesse futuro que a gente quer, o que vocês acham assim que está em nossas mãos? Porque a gente se refere muito assim ao Brasil, não? Porque os brasileiros, como se não fôssemos brasileiros, porque as pessoas, como se não fôssemos pessoas, né? Eu acho que isso tudo que a gente está vivendo, a gente faz parte disso. De alguma forma, essa transformação que a gente quer, ela tem que passar por nós também. Então, o que vocês veriam assim de importante, eu digo no ponto de vista individual, a gente está parando, pensando, revendo as nossas atitudes para a construção desse país, desse lugar que a gente quer tanto. Eu acho que você disse tudo. A coisa está nas nossas mãos. A gente não pode ficar esperando que o governo faça tudo sempre. Eu, por acaso, tive um bom exemplo na minha casa, porque os meus pais eram os dois professores e os dois se empenhavam em ensinar todo mundo que estava à volta deles o tempo todo. E a filha do caseiro virou dentista, o filho da nossa empregada entrou para a Marinha, tem vidas ótimas hoje, e meus pais ensinando aquelas crianças como se fossem eu e minha irmã, como se fossem da família. E eu acho que a gente tem que fazer sempre o que está ao nosso alcance. A gente tem que tentar melhorar a vida de quem está próximo a nós. E quando eu digo quem está próximo a nós, eu não digo exatamente dentro da casa da gente ou na porta do lado, mas a comunidade próxima da gente. Ver o que a gente pode fazer, onde é que a gente pode influir. O Jaime Lerner tem um livrinho muito bom em que ele fala sobre acupuntura urbana. Ele tem uma... É comigo, é pessoal. Mas ele fala de uma coisa que eu achei uma coisa linda. Ele acha que, isso em termos de urbanismo, mas eu aplico isso a vida toda. Ele diz que se você conserta uma coisa num lugar, as coisas em volta começam a se consertar. Não é para fazer grandes projetos, pequenos projetos. Como aquela rua que ele fez em Curitiba, 24 horas, quando ele transforma aquela rua, que era uma rua bastante degradada, num ponto bonito, 24 horas, toda a área em volta começa a se renovar. E eu acho que se a gente faz um pouco isso, cada um pouquinho disso na vida, quer dizer, se a gente vai fazer... A teoria dos círculos concêntricos. Você joga uma pedrinha aqui, ela cresce. Vai fazendo aqueles círculos em volta. Então, eu acho que a gente deve fazer uma espécie de acupuntura cívica, onde a gente pode contribuir, a gente tem que tentar contribuir. Sei lá, voluntariado, ajuda, dar uma aula, emprestar livros. Enfim, o que a gente puder, a gente não pode ficar sentado, parado, esperando que o governo resolva tudo, porque não vai resolver. Eu acho a pergunta boa e, ao mesmo tempo, dolorosa, né? Porque é uma questão cultural, somos nós mesmos o tempo todo, né? Que tipo de país que nós somos. A gente tem uma cultura que vem do tempo de colônia, que a maneira de você...
enfim, progredir é você se apropriar do Estado de alguma maneira, né? Trabalhar no Brasil é uma coisa meio mal vista, até hoje é um pouco mal vista. Então é essa cultura que a gente tem que mudar, né? Eu fico o tempo todo falando mal dos políticos. Eu estava chegando em casa, eu moro ali no final do Jardim Botânico, perto do Maitá, e aí tem um hospital ali, né, que é a Casa São José. E aí tem uma placa escrita assim: o hospital, evite buzinar. Não buzine. Porque aí não vai falar mesmo, buzinar, evite buzinar. A placa tá pichada de preto, então o carro não vê aquele negócio que não pode buzinar. Aí parei no sinal, quando abri o sinal, o cruzamento estava bloqueado. Eram duas pistas bloqueadas, dava a volta. Aí vem uma bicicleta na contramão. Pum, você para. Aí entrei na rua que leva para minha, tinha um carro na minha frente, parou do nada, nem sinalizou, pá, de repente eu quase bati de novo. E a gente acha que a culpa é dos políticos. E somos nós o tempo todo, né? Buzina no hospital, bloqueio o cruzamento, quer dizer, alguns de nós se esforçam para não fazer isso, mas é uma coisa natural, que todo mundo faz. Então, obviamente, de novo, não somos políticos, os políticos somos nós, né? Nós que elegemos os políticos, o político é ruim, a gente não presta atenção, elege aquele político de novo. O Eduardo Cunha foi aí, todo mundo sabe que ele é outro, não sei quanto tempo ele é. Eu acho que o Ricardo tem essa questão da cultura muito importante. É aquela história clássica, né, de gente que já foi à Suíça e já morou lá e que não dá descarga depois das 10 porque você vai atrapalhar os vizinhos. A gente não precisa chegar a esse exagero, mas eu por acaso eu parei de dar descarga depois das 10, eu nunca morei na Suíça, mas eu penso, cara, eu vou acordar todo mundo aqui. Então a gente tem que ter um pouco essa consciência de que tudo o que a gente faz reflete na vida do outro. Nós estamos juntos nessa pequena nave e a forma como nós nos sentimos depende do que os outros fazem, de como todos se comportam. Enfim, é o mesmo barco, né? Ainda só para completar, lá no século XVIII, né, final do século XVII, houve esse negócio chamado liberalismo, né, que era contra a monarquia. Achava que os homens eram todos livres e iguais, e antes o rei era o representante de Deus, havia os nobres, os plebeus e tal. A gente ainda é isso no Brasil um pouco. O Brasil ainda é uma monarquia, né? Há uma aristocracia, há um antigo regime. Essa discussão do Supremo é uma discussão sobre isso. Quem são os ministros que são a favor da República, né, e quais ministros são a favor do ancião regime, né, do antigo regime, da monarquia, em que há marqueses que não precisam pagar imposto, por exemplo, não podem ir para a cadeia. Quer dizer, a nossa cultura de colônia, né, que vem de Portugal, é essa, né, de que a classe dominante é feita de nobres que não precisam trabalhar, que não precisam pagar imposto, que não vão para a cadeia, e o povo trabalha e paga e sustenta todo mundo. A gente ainda tem essa atitude em grande medida. Quando o Lula diz o Sarney não pode ser tratado como um homem comum, é uma visão aristocrática da sociedade. Quando o sujeito fala, você sabe com quem você está falando? Assim, eu sou um nobre, você é um plebeu, você não sabe quem eu sou. Nos Estados Unidos o sujeito jamais diria essa frase. A frase que ele diz é quem você pensa que é. É o contrário, não há privilegiados. Então, se você se comporta como se você fosse um nobre, você vai tomar uma paulada. A frase do Kennedy, não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país, é uma frase que não é perguntada aqui no Brasil. Você tem esses empresários desonestos, corruptores, que fazem negócio com o governo e sangram o Estado para enriquecer, e você tem a opção de gente que quer beliscar o Estado de outra maneira. A quantidade de concurso público que existe no Brasil, quer dizer, também não tem nada contra funcionário público, acho que é uma coisa importante, mas a quantidade de brasileiros que vê no Estado
a solução para a sua vida e não no trabalho normal que vai gerar riqueza, porque o Estado não gera riqueza privada. O Estado recebe tributo e distribui serviço, mas não gera riqueza. Mas se todo mundo trabalha no Estado, o país não cresce, porque não gera riqueza. Então, a gente tem uma visão, ainda tem, que todo mundo quer a estabilidade do emprego, né? Um emprego que vai ganhar um salário. É uma coisa engraçada até, porque falta ambição, porque o americano ele quer ficar rico. E nos Estados Unidos, pô, precisa ficar rico, ele quer trabalhar, ganhar dinheiro, porque trabalhar é bom. Né? É um país que já era liberal quando nasceu. E aqui no Brasil, o liberal para trabalhar é meio feio. Então, essa cultura é muito difícil. Precisa estudar, né? Precisa ter escola, vai mudar a cultura à medida que todo mundo acha que o outro é igual a ele. Né? Enfim, é isso. Queria perguntar, outro dia eu estava pensando, enfim, nas consequências da corrupção, não só, enfim, ela enriquece os funcionários públicos, os políticos e os empreiteiros, mas pensei nas outras consequências, as que seriam além disso, por exemplo, nas empresas grandes ou Odebrecht, que tinham um departamento específico para corrupção, para administrar a corrupção, em vez dela estar investindo em tecnologia, em conhecimento, em que os profissionais fossem conseguir conhecimentos em outros países, se especializar mais, para que investir nisso, né? Tem que investir em pagar para os políticos para eu continuar eternamente ganhando as licitações, as pseudo-licitações, né? Então, pensei nas consequências vastas, muito vastas da corrupção, que vão além do político e do empresário. Se vocês concordam um pouco com isso. Mas é claro, eu acho que a corrupção corrói todo o tecido social. Ela corrói moralmente e ela corrói funcionalmente também, porque o dinheiro é limitado. Quer dizer, não existe uma massa de dinheiro além daquele dinheiro que há. Então, se você aplica aquilo na corrupção, você deixa de aplicar em N outras coisas. Isso é claro que é assim. Eu acho que a corrupção, o dinheiro da corrupção, o dinheiro que é desviado, enfim, é roubado, seja lá de quem for que esteja sendo roubado, é o menor problema. É quase uma bobagem. Eu acho que há vários outros problemas muito maiores gerados pela corrupção. Um é que você enfim, porque você não pode simplesmente roubar, né? Tem que ter uma frase do Simonsen que é antológica, que ele fala assim, tá bom, você quer roubar 10% do viaduto, rouba os 10%, mas não constrói o viaduto, porque o viaduto custa 90%. Então, para roubar 10, o corrupto precisa gerar uma Abreu Lima, precisa gerar uma Passadina, precisa fazer com que a empresa perca um dinheiro monumental de onde ele pode se atirar aquele pedacinho que ele tira. Esse é um problema. O outro problema é que as pessoas que deveriam estar trabalhando para fazer com que a empresa fosse para frente, elas estão trabalhando para roubar. Então, na Petrobras, por exemplo, você tinha esses três, obviamente mais gente, mas esses três nomes que se tornaram emblemáticos, que são o Paulo Roberto Costa, o Nestor Severo e o Renato Duque. Esses caras não estavam trabalhando lá para fazer a Petrobras ir para frente, eles estavam trabalhando, entre aspas, né? E tem que trabalhar muito para você ficar bolando as coisas que você vai fazer para roubar. Então, esses caras não estavam trabalhando também na empresa. E por último, há o que o inglês se chama de moral hazard, né, que é o risco moral, o problema moral, que é o seguinte: o sujeito que não está roubando, que é a grande maioria dos funcionários, ele está vendo que o chefe dele está roubando. Ele está vendo que o outro cara está roubando. E ele não está ele não pode falar e ele não está na festa. Se ele for uma pessoa muito conscienciosa, e eu não espero isso de ninguém, porque é muito pouca gente que pode, ele vai se demitir e fazer outra coisa. Uma parte das pessoas simplesmente vai parar de trabalhar. Para quê? Para de trabalhar. E aí não tem ninguém trabalhando, porque os corruptos estão trabalhando para roubar e os que não são corruptos não estão trabalhando para nada. Então, o grau de dano que a corrupção faz e gera um moral hazard ainda maior, que assim,
todo mundo começa a achar que é isso mesmo. E aí, voltando um pouco para o que a Cora estava falando do Jaime Lerner, você faz um negóciozinho bom aqui e as coisas vão andando, que se comunicam com a teoria de tolerância zero lá do Rudy Giuliani em Nova York, que se você tem, quando quebra uma vidraça, você precisa consertar imediatamente, porque se tem a vidraça quebrada ali, a vizinhança daqui a pouco quebra outra vidraça, também ninguém conserta. A gente via isso um pouco quando o metrô foi inaugurado, e isso continua até hoje. Quer dizer, é a mesma gente que anda no metrô e que anda no ônibus, e o ônibus está melhor também, mas houve um tempo que o ônibus era uma coisa absolutamente degradada, destruída, e o metrô era arrumadinho, bonitinho. Por quê? Porque o cara entra, está tudo bonitinho, ele não quebra. E quando ele entra no ônibus, está tudo arrebentado, aí também. Então, quer dizer, essa que tem uma corrupção que não é financeira também, de que ninguém quer fazer o nosso funcionar direito. Acho que é isso. Boa noite, eu me chamo Rosângela. E Cora, eu queria falar sobre um texto que você compartilhou do PSTU. Sensacional. Sensacional. Melhor análise sobre isso, ela jamais fez. Sobre as falácias do fascismo. E a pergunta, pode ser para os dois, se vocês acham que isso é um movimento, né, a partir do PSDU, de distanciamento do PT dos partidos de esquerda, ou é uma coisa isolada? Não, é um pouco dos dois. O PSTU tem se... O PSTU é a pior esquerda de todas, vamos lá, né? Não tem o PCO. Bom... Partido da Causa Operária. Também, mas o que eu acho é que mesmo nesses lugares, às vezes você encontra um texto muito inteligente. Então, esse texto é muito bom. É um texto que eu compartilhei no Facebook, em que um rapaz de Minas Gerais, eu fui até ver a página dele, ele tem outros textos bons, do PSTU, ele fala sobre esse absurdo de hoje, tudo para o PT e para a esquerda do modo geral ser fascismo. Então, quem matou a Marielle foram os fascistas. Quem é que é contra o PT? Os fascistas. Quem é que não gosta do Lula? Os fascistas, né? Nós, os fascistas. Então, ele fala nisso, o absurdo que é, e a falta de conhecimento histórico das pessoas sobre o que é realmente fascismo, e a banalização desse termo também, que é muito complicada, né? Mas eu gostei muito daquele texto, mas não é a primeira vez que eu compartilho alguma coisa esquisita. Eu já compartilhei Luciana Genro, e olha, hoje eu quase compartilhei o Babá. Juro! 2 ou 3 vezes. Ele escreveu juro pra você, escreveu 2 ou 3 coisas no Facebook. Eu olhei e digo, gente, eu vou compartilhar. Aí eu pensei, não, Babá também é demais. Mas eu já compartilhei ele uma vez. Então, às vezes há ponto. E eu acho muito importante que haja uma esquerda pensante. Eu acho que a gente precisa ter todos os espectros políticos dentro de uma democracia, porque o pensamento único é tenebroso. O Ricardo e eu tivemos na Coreia do Norte, a gente viu o que é isso. Quer dizer, um lugar onde todo mundo pensa igual, um lugar onde não é nem que todo mundo pensa igual, um lugar onde todo mundo só pode pensar aquilo. É a pior coisa que a gente pode ter. Então, eu quero muito pessoas de esquerda inteligentes, eu quero muito pessoas de direita inteligentes, eu quero pessoas de centro inteligentes, e em toda a vasta gama política que existe entre uma ponta e outra. Mas, infelizmente, a gente não tem visto muito disso. Os extremos têm ganhado essa luta, né? Então, foi uma exceção, mas não é a única exceção. Já houve algumas, e eu espero que haja outras, porque eu acho que há gente na esquerda também que está vendo o perigo que é se associar ao Lula. Porque a partir do momento que você começa a defender um homem que está condenado por corrupção, e não é uma vez, e não é duas, e não é um casuísmo. Enfim, quando você defende esse projeto, você está pondo em risco todo o projeto da esquerda. Você está fechando com a corrupção, você está fechando com o que há de pior. Né? Então não dá, a gente não pode compactuar com isso. Se eu tivesse na esquerda, se eu fosse líder de algum movimento de esquerda, eu estava frontalmente contra o Lula nesse momento, como o PSTU está, porque eu acho que isso afunda o barco todo junto. É um risco que eles estão correndo. Eu concordo com tudo que a Clara disse, naturalmente, mas eu acho que
da mesma maneira que existe uma herança maldita da ditadura, né? Como, por exemplo, que desqualificou um pensamento conservador, razoável, democrático, né? Ficou proibido ser de direita, por exemplo. O que significa isso? O PT, há uma herança maldita nisso que faz com que muita gente ache que a esquerda é isso. E a esquerda deveria ser outra coisa. Eu digo com tranquilidade porque eu não me considero uma pessoa de esquerda há mais de 20 anos, mas eu fui um pouco de esquerda quando era jovem. E a esquerda é uma coisa para ser generosa, né? Para fazer um mundo mais justo. Né? Eu acho que algumas das premissas, especialmente o método está errado, né? Porque não leva a isso, mas não, a esquerda não é um monte de canalhas, crápulas, não sei o quê. E a esquerda, existe uma esquerda independente, é muito engraçado que eu ia publicar esse negócio do fascismo aí do PSTU, e dizer, um quiz assim, né? Quem você acha que escreveu isso? Você acha que foi o Olavo de Carvalho? Você acha que foi o PSDB? Você acha que foi, sei lá, o Pondé? O PSTU? A maior parte das pessoas sabe o que é o PSTU. Eu ia dizer, não, isso foi o PSTU. Que é um partido que vejam só. Então o PSTU, existe uma esquerda independente? O PT existe. Então esse PSTU é a melhor esquerda? Não, é a pior. Existe uma melhor esquerda independente que está se esgueirando pelos cantos de medo do patrulhamento e da opressão do PT, que chama essa esquerda de fascista. Nós temos uma porção de amigos de esquerda assim, tem até um grupo fechado muito bom chamado Perequetônica, em que pessoas de esquerda podem falar livremente, porque eles não podem falar livremente em lugar nenhum. Se a gente está falando do mecanismo agora, enfim, há alguns atores de esquerda, como o Kiki Dias, que é um ótimo ator e tal, eles estão sendo massacrados, chamados de traidores, canalhas, fascistas, porque fizeram a série fascista do diretor fascista José Padilha, né? Para o Netflix fascista, que eles achavam que era a salvação da Rede Globo, que é a coisa fascista também. Então, no final, todo mundo é fascista, porque então isso é uma coisa muito esquisita que a gente está vivendo, né? Oi, Ricardo, meu nome é Lívia. Você tem uma... Não é Baião? A gente se conhece, velho. Então, você tem uma posição pró-mercado, né? E falou bastante da corrupção na Petrobras, enfim, que não há a menor sombra de dúvida. Mas eu queria que você comentasse um pouco também que a gente tem um outro lado. Empresas privadas absolutamente corruptas e corruptoras. E também, dentro dessa questão, como que a gente pode chegar num equilíbrio entre o público e o privado, né? Agências reguladoras. O que você pensa sobre isso? Eu acho que o Estado tem um papel muito importante, evidentemente, primeiro prestando os serviços fundamentais, que são saúde, segurança, educação, saneamento, e esses serviços que a iniciativa privada não pode fazer do jeito que precisa ser feito, né? Porque não dá lucro, é complicado, tem um monte de problemas. A outra coisa que é muito importante que o Estado deve fazer é regular a concorrência, né? Através das agências, né? A Anatel, todas essas agências que eram agências de verdade no Fernando Henrique, que foram aparelhadas, mas que existem para garantir que não haja abuso de concorrência, essas coisas. Então, eu acho que o equilíbrio entre o Estado é cada um fazer o seu papel, né? O papel das empresas é atuar, gerar riqueza, dar emprego, fazer as coisas que as empresas fazem bem, né? Gerar crescimento. Ao Estado cabe o papel de fazer as regras e ser o juiz, aplicar as regras, não competir com o juiz não deve competir com os jogadores, né? Então, quando você tem por exemplo, no Brasil, você tem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, se não vou nem falar do BNDES, que o Banco de Desenvolvimento é outra coisa, mas Caixa Econômica e Banco do Brasil competindo com o Bradesco e com o Itaú, isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. O que eles estão trazendo para o jogo, né? Quando o Estado resolve, como aconteceu no caso da Dilma, manda a Caixa,
acha que o juro está alto, né? Então manda a Caixa Econômica, o Banco do Brasil dá dinheiro no mercado barato, achando que vai forçar artificialmente a taxa de juros para baixo. Né? Então o Bradesco e o Itaú vão dar dinheiro barato? Não, sobre o crédito. Os caras param de dar dinheiro, porque nessa taxa não dou, prefiro ficar parado e perder lucro, porque o risco é ruim. Né? Esses artificialismos, você sabe isso melhor que eu, esses artificialismos sempre levam a uma situação de desequilíbrio. E a forçação de vaidade no setor energético e no setor de telecomunicações bagunçou o mercado. A gente até hoje está pagando a conta o rombo, se eu não me engano, foi de 60 bilhões no mercado de energia. Enfim, então eu acho que o equilíbrio entre um mercado saudável de empresas obviamente muito bem fiscalizadas, até para não haver a corrupção, e o Estado faz esse papel. Respondi a tua pergunta? Boa noite, meu nome é Ricardo. Eu não iria tocar nesse nome, porque foi muito bom tocar no nome. Já falamos em Lula, então eu posso falar nesse nome. Mas acho que o grande obstáculo da Lava Jato chama-se Gilmar Mendes. É uma pessoa inqualificável que coloca que é padrinho de casamento, mas não tem vínculo. Então não podemos esquecer. Agora, qual é a ideia que a gente poderia pensar, o ideal contra esse não definir o que ele é. Mas qual seria o mecanismo que pudesse, talvez, a nível popular ou a nível de ministros, o que poderia se fazer para evitar essa pouca vergonha que é feita na televisão, somos obrigados a ouvir de vez em quando? Olha, Ricardo, desculpe, agora, antes de vocês responderem, eu tenho mais duas perguntas inscritas aqui, e aí eu fico na opinião de vocês. Se tiverem, são 9 horas, vocês ficam à vontade aí. Eu vou passar para 2 pessoas mais. Sim, mais duas perguntas também. Tá bom. Cara, honestamente eu não sei te responder, porque eu olho para o Gilmar Mendes e eu me faço essa mesma pergunta. E a resposta que eu mesma me dou, eu não gosto de ouvir. Então eu passo para o Ricardo, que talvez tenha uma ideia melhor. Você me deixa numa situação difícil. O Gilmar Mendes desperta os meus instintos mais baixos. Eu acho que o Gilmar Mendes é uma coisa horrível você personificar o mal em alguém, mas eu acho que o Gilmar Mendes é hoje o inimigo público número 1, né? É nível Fernandinho de Amar, né? Tem o Marco Aurélio. Não, o Gilmar é com muito louvor. Até porque o Marco Aurélio é biruta, um pouco como o Toffoli. Eles nem são assim, eles estão desse lado, porque o Toffoli, por exemplo, já deu várias decisões contra o Lula. E o Marco Aurélio era um pouco assim também, ele ficou mais experiente, mas eles são meio, muito incompetentes, né, e muito biruta. O Gilmar não, o Gilmar é do mal. Baiano. O Gilmar e o Gilmar, hoje ele deu uma declaração e disse o seguinte, enfim, sobre a questão hoje ou ontem, sobre o habeas corpus, ele disse que o habeas corpus do Lula ter sido negado é um absurdo. Ou seja, todo mundo tem que mudar de ideia com o Gilmar muda. Porque o Gilmar já foi a favor de negar esse habeas corpus. Ele votou em 2016, ele mudou de ideia. Os outros não mudaram de ideia como ele, logo é tudo um absurdo. Quer dizer, o Gilmar é o fim da linha mesmo. A tua pergunta, o que faz, é mais complicado. Essa é uma discussão que eu estou tendo por vários motivos sobre o que se faz no Supremo. Eu acho que o mandato fixo é uma coisa muito importante, que a gente deveria ter. O nosso Supremo é igual ao Supremo americano, é cópia absoluta, né? Todo o modelo, no que é bom e no que é ruim. Fala-se muito da nomeação. Tem não lembro se é do Rago, tem um projeto tramitando no Senado querendo mudar o modelo de nomeação dos ministros do Supremo. Eu acho esse projeto perigosíssimo, absolutamente equivocado. Ele pressupõe uma comissão de nomeação que teria o presidente do Supremo, o presidente
das 4 cortes superiores, né? O presidente do Supremo, do TSE, do STJ, do TST e acho que da Justiça Militar também, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da República e mais alguém. São 8 pessoas que nomeariam, e aí não sei se é esse projeto ou se é um outro que tem uma lista tríplice. É isso, esses 8 fariam uma lista tríplice para que o presidente da República fosse obrigado a, diferentemente do que é na Procuradoria, que ele não é obrigado, o presidente teria que escolher um desses 3. Eu acho um absurdo total. Primeiro que geraria um Supremo todo corporativo. Eu acho bom que haja alguém como o Barroso, por exemplo, que é um advogado, um cara que nunca foi um juiz de carreira, né? Ruim é ter o Toffoli, que não tem condições de ser juiz de primeira instância, né? Não passa no concurso, vai para o Supremo. É uma coisa interessante isso. Já que não pode ser juiz da primeira instância, vai ser juiz da 4ª. Eu acho uma coisa... É uma abordagem inovadora, né? Mas, então, eu acho que o modelo... Fala-se muito do modelo de nomeação. Eu gosto do modelo de nomeação. O modelo de nomeação é o presidente da República nomeia quem ele quiser e o Senado sabatina e aceita ou não. É o presidente do Supremo, né? Não é o presidente do Judiciário, mas é o presidente do órgão mais alto de um dos poderes da República. Os 2 outros poderes decidem quem é. O presidente da República, que nós elegemos, vetted, né, fiscalizado pelos senadores que nós elegemos. Um bom método. Esse eu acho bom. O problema é que o Senado é uma porcaria, né? Nós elegemos senadores muito ruins que deixa entrar qualquer um. E o presidente da República, que também deixa desejar, bota qualquer um. Veja, no caso do Gilmar, quem nomeou foi o Fernando Henrique, né? Que é uma dessas coisas... enfim, eu acho que o Fernando Henrique foi excelente presidente, tá? Mas isso do Gilmar acho difícil. Mas então a questão volta para a nossa questão que a gente estava falando antes da cultura, quer dizer, os nossos representantes são muito ruins, mas são nossos, pô. A gente quer ministros do Supremo melhores, muito bem que votemos melhor no presidente da República e nos senadores, senão é isso aí que a gente merece mesmo e tudo bem. Mas um mandato fixo eu acho importante. Fala, Sarmento. Vem cá. Boa noite. Dentro dessa temática de educação a longo prazo, né, que é o alicerce de todo país desenvolvido, e dentro dessa lógica, né, que se começa o mecanismo, você acaba citando o ponto nevrálgico. O Congresso, o Senado e até o STF é a cara da sociedade, né, são nossos representantes. Como é que nós conseguimos quebrar no curto, no médio prazo, esse mecanismo e renovar os representantes, elegendo pessoas cultas, intelectuais, empreendedores, como essa nova leva de candidatos surgindo, para a gente quebrar esse ciclo vicioso que a gente vive hoje? Eu acho que a gente pode começar votando no Ricardo. Não é candidato, é pré-candidato. Não pode. Eu não sou candidato. Esse assunto não pode ser discutido em público. É a única coisa que eu vou falar. Então, eu acho que a gente tem que começar a votar em pessoas inteligentes, bem preparadas, que nos representem realmente. E que agora, falando sério, a gente tem... Isso que eu estava falando era muito sério também. Mas eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção em quem a gente vota, mesmo, de verdade, porque se eu perguntar hoje para as minhas amigas quem foi o vereador que vocês elegeram, a maioria nem sabe. Gente, não pode. Para começo de conversa, o vereador é o primeiro passo e é muito importante, porque é o cara que vai reclamar no governo, aqui, local, sobre o buraco da tua rua, o problema da tua cidade. E as pessoas votam em qualquer um, sem prestar a menor atenção, não se lembram em quem votaram, não exigem nada do seu representante. A gente tinha que começar a mudar isso já. Quer dizer, a gente tinha que começar a escrever para os nossos
vereadores e deputados, senadores, não quando tem um abaixo-assinado e aí eles recebem 15.000 cartas exatamente iguais, entupindo a meu box, aí não recebem nada porque você faz um filtro e já joga tudo aquilo direto no lixo, mas com as menores coisas. Em vez de a gente reclamar no Facebook, a gente tem que mandar um e-mail para o deputado, mandar um e-mail para o vereador. A gente tem que participar mais diretamente da política, a gente tem que ouvir, quer dizer, é muito difícil ouvir o programa eleitoral gratuito, mas a gente tem que, com a internet, tentar se informar quais são as opiniões dessa pessoa em quem eu estou votando, o que essa pessoa fez, de onde ela vem, o que a trouxe até aqui, o que ela está querendo fazer. Enquanto a gente não prestar atenção nesses detalhes, vai ser sempre igual. Quer vou votar no fulano porque, sei lá por quê. Não pode. A gente tem que começar a votar em fulano, cicrano e beltrano, porque em fulano, cicrano e beltrano, a gente vê alguém que nos representa, alguém parecido com a gente, pensa como a gente, vai defender nossas causas. Ou a gente vai estar sempre reclamando dos nossos políticos, entre aspas, como se fossem uma raça saída de Marte. Não dá. Eu acho que a política tem uma síndrome parecida com a polícia. Essa é uma herança maldita da ditadura. Antes da ditadura, a política era uma coisa nobre, né? Havia, né, Oswaldo Aranha, pessoas bacanas. Depois, quando a República, sei lá o que aconteceu, ela foi ficando uma coisa cada vez mais corrompida, não só no sentido financeiro, mas uma coisa ruim, assim. A polícia tem um pouco esse problema. Então, quando você acha que todo mundo que está na política é corrupto, e, enfim, é um ambiente inóspito, né, e desagradável, um lugar desconfortável, enfim, feio, com uma gente horrível, as pessoas que não se sentem bem num ambiente propenso à corrupção não participam desse processo. É como o policial. A polícia é muito corrupta, as pessoas ganham mal e tal, né? As pessoas decentes e honestas não querem ir para a polícia. Então quem vai? Quem quer se corromper, né? Então eu não quero falar mal da polícia, tem muita gente séria na polícia, mas tem um grau de corrupção alto. Diga, você. O problema é o contágio. Você chega lá em cima e... É o contágio. Como o ambiente é muito ruim, aí as pessoas, enfim, há pessoas que entram já para isso. Aí a boa intenção acaba na... Exato. Então, fica um ambiente que só tem gente assim. E, obviamente, a maneira que tem... Eu acho que a gente, com essa situação, a gente está no pior momento da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, é um momento que permite... Eu respondi a você que via um futuro difícil. Eu estava falando dessa questão da briga entre nós, brasileiros, que eu acho muito ruim. Por outro lado, eu acho que, como a Cora estava dizendo, a Lava Jato permite que você tenha uma esperança de fazer com que o Brasil seja um país que consiga consertar alguns dos seus males. E aí eu acho que o fato de a gente estar nessa situação tão ruim e, ao mesmo tempo, ter esse laivo de esperança, por assim dizer, que de repente você vê o Marcelo Odebrecht, ou o Eduardo Cunha, ou Lula, possivelmente até se entregou a essa altura do campeonato. Só segunda-feira. Mas o contágio foi forte em cima dela até hoje. Pois é. Então há também um lado de esperança de você achar que isso é possível. E eu sinto hoje uma sede por debate, por discutir o Brasil. Vejo isso por todos os lados. Há debates como esse aqui acontecendo em todos os lugares. E as pessoas querem falar de política, querem discutir política, querem se envolver em política, querem se interessar por política. E eu acho que esse é o caminho. Pessoas decentes e normais se Eu acho que isso é muito importante, o que o Ricardo falou. Eu não vou nem falar muito não, porque o nosso tempo foi adiantado, mas eu acho que esse fato daqui de hoje é sumamente importante. Isso de nós estarmos todos com essa vontade de saber, de a gente perguntar o que é que nós podemos fazer, esse é o primeiro passo. Enquanto a gente não se pergunta o que é que nós podemos fazer, nós não temos a resposta. Você não acha que todas as facilidades que o Congresso, o vereador, tem de
salários diferentes, de facilidades diárias, avião, todos que todo mundo sabe, inclusive o Moro. Isso não atrai o pior? Eu acho que há várias coisas na política que atraem o pior. O exemplo que a Cora diz, que o sujeito vai ser vereador, a primeira coisa que alguém faz é como é que eu vou me apropriar do Estado, está ligado ao problema cultural que a gente falou aqui em várias ocasiões, né? Como é que eu me aproprio do Estado, como é que eu me dou bem em cima do Estado. Claro que sim, e o Estado é isso, né? Quer dizer, o nosso Estado, né? A política, você vai multiplicando as benesses e os benefícios inapropriados, etc. Então, acho que sim. Acho que isso, claro que atrai. Né? Oi, Ricardo. Última pergunta, tá? Vou mudar um pouquinho o rumo da prosa, mas eu acho que vocês também tem a ver com vocês, e tem a ver comigo muito, que virou uma ditadura do politicamente correto. Não que tenham várias coisas que tenham que ser mudadas, e foram mudadas, e estão sendo mudadas através do programa, mas acontece que acaba tendo uma pequena elite que se acha dona do que pode ou não ser falado. Eu sei porque eu trabalho com cultura, e é impressionante, sindicatos ligam para você, não, porque fizeram uma piada com a enfermeira. E eu estou esperando o sindicato dos papagaios começar a perturbar a gente, porque a gente trabalha com humor. Então é um negócio impressionante, porque tudo as pessoas se ferem, e coisas realmente, não estou dizendo das coisas graves que foram mudando através do tempo. Isso é normal que se mude, que não se faça o tipo de brincadeira e piada e troncha que se fazia no passado. Mas acontece que aí se cria um grupo que seria a mesma coisa que Solange no passado era na censura, e isso pode ou isso não pode ser falado. De repente eu vejo gente tendo, como no caso dos Estados Unidos, tendo que pedir desculpa por coisas que eu acho assim absurdo, entendeu? Então se cria essa elite que faz o mesmo papel que Solange fazia na época da ditadura, só que super bonitinho, entendeu? É isso. Eu acho que a gente pode fazer um debate inteiro sobre o politicamente correto. Eu detesto o politicamente correto. Eu acho que há, obviamente, uma questão de civilidade e de desenvolvimento cívico, né? Você não faz certo tipo de piada, porque não deveria. Tem uma série de televisão chamada Mad Men, que é muito instrutiva em relação a como é que nós éramos 50 anos atrás e como somos. E algumas daquelas coisas que o sujeito não volta para casa, né? Ele tem um apartamentinho em Manhattan, dorme lá, não avisa que não vai voltar para casa, e tudo bem. Você trata a mulher de uma maneira, vou falar aqui um pouco do Marco Aurélio e do Lewandowski, sabe como é que se trata a mulher, mas enfim, então essas coisas são realmente inaceitáveis. Agora, essa caretice politicamente correta que impede o debate, que impede a liberdade de expressão, em coisa você diz, é um absurdo, e tem uma patrulha das palavras, então não pode usar a palavra denegrir, não pode usar a palavra não sei qual, você fica o tempo todo ali. E eu acho que isso agora tem umas coisas, e a gente vai, todas essas coisas são importadas das universidades da costa leste americana, e inclusive coisas que não fazem o menor sentido para nós, que temos uma cultura diferente. Mas eu acho que o politicamente correto, vou dizer um negócio pesado aqui, mas eu acho que o politicamente correto é o maior inimigo da sociedade ocidental, da civilização ocidental. Compara assim com o Estado Islâmico, porque é um negócio que destrói as fundações do que nós somos, que nós somos baseado na liberdade de expressão, na liberdade de você buscar o conhecimento, de você lidar com notícias difíceis, com fatos difíceis, com uma realidade difícil. E de repente você não pode chegar a certas conclusões, porque elas são politicamente incorretas, né? Houve um debate recente, e muita gente deve ter visto, eu tenho certeza, e quem não viu, procure, entre uma jornalista da BBC, uma entrevista, uma jornalista da BBC chamada Cathy Newman, que entrevista um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson.
Aliás, o livro dele se chama 12 Regras. Se lembra o nome? 12 Rules. Eu estou lendo. É bem interessante. Acho que não foi traduzido ainda. Mas essa entrevista é uma coisa assustadora, porque ela tem um objetivo de provar que as mulheres na Inglaterra ganham menos porque são mulheres. E ela passa o tempo todo tentando colocar palavras na boca dele para levar o público à impressão de que ele é um machista, conservador, reacionário. E ele dá um baile nela, dá uma aula do que significa pensar. Eu acho que o politicamente correto impede a busca da verdade. Você é proibido de chegar a certas conclusões. Eu me lembro, teve eu não me lembro quem foi o pesquisador, o cara fez uma pesquisa sobre a evolução da inteligência, enfim, é uma coisa assim meio antropométrica de inteligência, e ele foi entrevistado e ele disse a seguinte frase, ele falou assim: a inteligência de um rapaz nascido na savana do Quênia é diferente da inteligência de um rapaz nascido em Nova York. Ele foi massacrado como um machista, etc. e tal, porque ele dizia que o negro do Quênia não era tão inteligente quanto um rapaz nascido em Nova York. Não é nada disso que ele disse. O que ele disse é que as inteligências se desenvolvem de maneiras diferentes e a plasticidade do cérebro humano na infância é altíssima. É feito a gente nasce muito mais cedo, né? Nós nascemos de maneira muito prematura comparado com os outros animais. Você vê, nasce o antílope, ele nasce e já sai correndo, né? Porque senão o leão pega. Ele nasce pronto, já nasce correndo. A gente nasce, nós somos uns idiotas. Se nascer, não consegue nem mamar, você vai morrer ali. E é por isso, para que nós somos muito melhores do que os outros animais do ponto de vista de adaptação, o que faz que nós estejamos no topo da cadeia alimentar, porque nós temos essa capacidade plástica no cérebro. Então, o menino que nasce na savana, se você pegar aquele menino daquele jeito e botar em Manhattan, ele morre atropelado. Se você pegar um menino que não é porque ele é burro, é porque ele não sabe fugir do automóvel, não sabe atravessar a rua. Se você pegar o menino que nasce em Manhattan e botar ele na savana do Quênia, ele morre comido por um bicho qualquer. Porque ele não sabe onde é que é o leão, ele não sabe ver como é que o mato está, se tem predador, ele vai mergulhar no rio, que tem aqueles bichinhos que entram no... Enfim, é uma coisa horrorosa. É preciso ter a coragem de dizer isso, em vez de dizer, não, eu não posso escrever isso, porque se eu escrever isso vão dizer que eu sou racista. O Larry Summers, que foi secretário do Bill Clinton e depois foi reitor de Harvard, havia uma discussão sobre por que havia tão poucas mulheres no curso de engenharia. E ele disse, isso é um fenômeno mundial, talvez seja uma questão de talvez a inteligência das mulheres seja diferente. Ele não disse que as mulheres são burras, ele disse, olha aqui, a inteligência dos homens e das mulheres é diferente. Pô, a gente é diferente, né? As mulheres são de um jeito, nós somos de outro, é normal. Mas é diferente em tudo na vida. Começando a falar, alguns já somos homens, outros são mulheres, é diferente. O Jordan Peterson, nessa entrevista, diz a mesma coisa. Ele fala assim, se você pegar um país da Escandinávia onde a igualdade é praticamente absoluta, você vai ver que tem muito mais mulher médica do que homem. E muito mais engenheiro homem do que mulher. Por que tem tanto homem que quer ser engenheiro e não quer ser médico? Por que tanta mulher que quer ser médica e não quer ser engenheiro? Olha aqui, para ser médico tem que ser inteligente para chuchu e trabalhar pra caramba. Medicina não é uma profissão mais burra do que engenharia, nem mais preguiçosa. São profissões perfeitamente comparáveis. No entanto, mulheres preferem ser médicas e homens preferem ser engenheiros. Então, é preciso entender isso e ter a coragem de chegar a conclusões desse tipo. O Jordan Peterson chega a uma porção de conclusões desagradáveis. Quando tem essa questão das mulheres que ganham menos, ele fala, eu acho que esse aspecto da mulher ser mulher e o homem ser homem
é um diferencial. A sociedade é machista, portanto esse é um ponto que fará com que uma mulher ganhe menos, por causa do preconceito. Mas não é o único indicador, há muitos outros. Nenhum pesquisador chegará a uma conclusão ou fará uma pesquisa baseado numa questão de uma variável só. São sempre muitas. Então ele diz, uma das principais diferenças entre homens e mulheres, uma das principais diferenças no sucesso numa empresa, no sucesso profissional, é a capacidade que o ser humano, que a determinada pessoa, o trabalhador, tem de ser desagradável. Para subir na vida é preciso ser desagradável. Você precisa pedir aumento, você precisa exigir, você precisa demitir. A vida empresarial é inóspita, ela é dura. E esse, segundo ele, é um traço indiscutível. Mulheres são menos desagradáveis do que homens. Podemos perguntar a Carmen Lúcia e a Rosa Weber se elas concordam conosco. Homens são mais desagradáveis do que mulheres, e esse é um traço que faz com que o cara seja bem sucedido na profissão no mundo de hoje. É um fato. Isso é um problema? Talvez seja, eu não sei. Mas é preciso ter a coragem de fazer esse tipo de estudo e chegar a essa conclusão sem medo de aparecer uma Kathy Newman da BBC dizendo que você é um machista porque você acha que as mulheres são burras. Você não acha que as mulheres são burras. Você está tentando descobrir como é a realidade. Por isso que eu acho que o politicamente correto é o maior inimigo da civilização ocidental hoje. Não há nada que eu possa dizer, a não ser concordar com o Ricardo. Muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigado,